Eu queria falar sobre um versículo da Bíblia para vocês aqui nessa noite, que está aqui no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, é o capítulo mestre sobre a ressurreição, o capítulo da Bíblia mais tremendo que fala sobre a ressurreição. E eu queria compartilhar rapidamente esse texto com vocês aqui nessa noite. 1 Coríntios capítulo 15, eu quero começar a partir do versículo 13. Eu preciso que você preste atenção. E se não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos? Então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, aquelas pessoas que morreram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida agora, enquanto estamos vivos, somos os mais infelizes de todos os homens. Versículo 32. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveitei isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, e amanhã morreremos. Pai, nós pedimos a Tua palavra nessa noite. Pedimos a Tua palavra nessa noite. Que ela seja como uma espada que penetre os nossos corações, que nos tornemos indefesos diante dela. Que ela possa falar conosco. Te peço que fales conosco, porque quando Tu falas, é tão diferente, Senhor, e nós pedimos a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E se não houvesse ressurreição? E se Cristo não ressuscitasse? Talvez você não pare para pensar a respeito de coisas que seja para além dessa vida. Os seres humanos nós estamos tão seduzidos por esse viver agora, que a vida de milhares de pessoas tem essa rotina de caminhar na sua existência à procura de uma felicidade só nessa vida. Comprar seu carro, sua casa, abrir sua empresa, fazê-la crescer, depois criar seus filhos, envelhecer, ter seus netos, casar seus filhos, até que chegue aquele dia que você vai morrer. E se não houvesse ressurreição? A ressurreição, ela é tão importante na fé cristã, ela é tão importante na nossa relação de existência humana, que sem a ressurreição de Jesus, sem o domingo da Páscoa, tudo o que aconteceu antes de Jesus cairia na inutilidade. Sem a ressurreição, a vida de Abraão não teria sentido. Sem a ressurreição, não importa se Abraão teve fé ou não teve fé. Sem a ressurreição,
Não importa se José guardou a sua lealdade a Deus ou não guardou. Sem a ressurreição, o que importa se Deus libertou um povo do Egito por mão de Moisés, não faz a menor diferença, porque aquelas pessoas morreram. E morreram com ela todas as suas obras. Se desapareceram da história. Sem a ressurreição de Jesus, até a morte de Jesus perde o seu significado. Ele seria apenas mais um mártir. Sem a ressurreição não temos nada. Sem a ressurreição não importa se você crê ou não crê. Sem a ressurreição não importa se você segue a Deus ou não segue a Deus. Se você ama a Deus ou se você não ama a Deus. Sem a ressurreição de Jesus, a obra da salvação está incompleta. Sem a ressurreição não tem amanhã, vamos dizer? Só as mulheres? Irmãos, vamos ensinar para as mulheres como falam? Aprenderam, irmãs? Vamos dizer agora, mais uma chance, hein? Todos juntos? Sem a ressurreição não existe um amanhã. Nós estamos em 2023, e se eu voltasse a fita da existência, se fosse possível voltar no tempo, 6, 7 anos só. Não precisa voltar 1 milhão de anos, só 7 anos da minha vida. Eu iria, nós da nossa família, iríamos comemorar aniversário de alguém, e estaria lá o meu padrasto, talvez o meu pai, a minha mãe, a minha sogra. Mas eles morreram. Eles frequentaram cultos igual nós estamos frequentando aqui. Mas eles não estão mais aqui, eles morreram. Sem ressurreição não tem esperança para amanhã. Sem ressurreição não tem o dia seguinte. Nós estaríamos presos em uma existência para sempre de escuridão. Todos nós, as melhores mulheres entre nós, as mais santas mulheres, os homens mais santos entre nós, sem a ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo estariam em perecimento. Nós estaríamos ainda no pecado. Nós estaríamos ainda sem o perdão. O nosso destino seria inevitavelmente uma morte eterna, escuridão eterna, dor eterna, medo eterno. A vida aqui não teria sentido. Não teria sentido eu ser bem ou bom ou mal. A ressurreição de Jesus não é uma festinha que nós fazemos na Páscoa. Não é um negocinho legal que a gente faz para as nossas crianças cantarem. Ela decide a nossa eternidade. A ressurreição de Jesus Cristo, ela diz que tudo aquilo que é morte, tudo aquilo que é escuridão, tudo aquilo que é condenação, tudo aquilo que é perdição, enfraquece as suas forças, perdem as suas forças, porque agora, por causa da ressurreição, a morte foi vencida, o pecado foi vencido, a rebelião foi vencida, o pecado foi perdoado. Daniel capítulo 12 diz assim, que nos últimos dias haverá um dia em que Deus haverá de ressuscitar
vivos e mortos. Uns para alegria eterna e outros para escuridão e pavor eterno. A morte agora, por causa da ressurreição de Jesus, ela não é a última palavra nas nossas vidas. Por causa da ressurreição de Jesus, o medo, o câncer, a doença, o falecimento, a dor, não é mais a última palavra em nossas vidas. A angústia não é mais a última palavra nas nossas vidas. As perdas não são mais as últimas palavras em nossas vidas. É por isso que nós que entregamos a vida a Jesus e dizemos: sim, eu quero o seu perdão, sim, eu recebo esse sacrifício como sacrifício por mim, a gente canta, a gente celebra, a gente dança, a gente diz aleluia, Ele está vivo. Nós não estamos cultuando uma pessoa morta. Ao terceiro dia, quando as trevas cobriam o universo todo, houve um brado de vitória sobre a morte. Deus levanta Jesus do poder da morte, arranca das suas mãos a chave e triunfa sobre todo o principado e potestade. E Ele hoje está vivo. E Ele está aqui nessa noite. E Ele tem tocado a vida de milhares e de milhares de pessoas ao longo da história. E por causa de Jesus Cristo, todos os atos de Abraão ganharam significados. De José, de Jacó, de Davi, os seus e os meus. Ele está vivo. Quero terminar contando uma história de uma criança. Uma criança que gostava de ler historinhas infantis. Essas historinhas de princesa e príncipe e dragões. Ele estava para dormir e pegou o seu livrinho e foi ler um livro dessas assim. E ele estava lendo o livro e a princesa estava presa no castelo, sitiada de dragões e jacarés e crocodilos. E o exército inimigo cercando. Parecia impossível, impenetrável aquele castelo. A princesa lá, distante do seu amado príncipe. O príncipe no seu cavalo branco, com a sua espada, em direção ao castelo. Mas enquanto ele estava indo, o exército do inimigo cerca o príncipe. E quando a princesa no castelo presa, o príncipe naquela eminência de ser preso, o garotinho escuta uma voz: Fernandinho, vai dormir, fecha esse livro e vai dormir. Você tem 2 minutos para terminar a leitura. Eu não sei se você chama Fernandinho, mas hoje ele vai chamar Fernandinho. O Fernandinho tinha 2 minutos, não dava para ler a história toda, então ele passou lá para o final. Esperto, Fernandinho. Ele passou para o final do livro. E lá no final do livro estavam as últimas experiências. O príncipe, ele não sabe como, o garotinho não sabe como, mas os inimigos tinham sido derrotados. O garotinho não sabe não, mas o dragão também havia sido derrotado. Ele não sabe como aconteceu, mas a princesa não estava mais naquele castelo, naquela masmorra. Aquele príncipe não estava mais preso, ele estava mais vivo do que nunca. O garotinho dormiu feliz. Dormiu feliz o garotinho. No outro dia à noite, quando ele foi retomar a leitura, ele pegou o livro correndo e continuou a história exatamente naquele lugar do pavor. Da princesa presa, do castelo sitiado, dos dragões, dos homens. E o príncipe, naquela iminência de brigar com o exército. Você está imaginando como, né? Ele cercado, e o garotinho falava para o príncipe: persevera, príncipe, você vai vencer. Eu li o fim da história. Persevera, não tenha medo, princesa. Tudo bem, tem dragões, mas não tenha medo. Eu li o fim da história, vai dar tudo certo. No final você vai vencer, no final o príncipe vai chegar, ele vai vencer esses dragões, ele vai te libertar, ele vai te levar para casa.
Eu vim dizer aqui nessa noite que eu também li o fim da história. Eu sei como termina o fim dessa história. Não termina com morte, não termina em rebelião, não termina em um estado de perda para nós. Aqueles que estão em Cristo vão triunfar. E vi um novo céu e uma nova terra, diz a palavra de Deus, e não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais cansaço, não haverá mais intriga, porque tragada foi a morte pela vitória. É por isso que eu e você podemos cantar cirandas, cirandinha, vamos todos cirandar em volta das tumbas, porque tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, a seu arguilhão? Porque o poder da morte é o pecado, é a lei, mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos libertou do poder da morte, e agora nós podemos cantar aleluia, Cristo vivo está, a morte já perdeu. A vitória de Jesus. Talvez você não entende. Tudo bem, o Goiás perdeu hoje, mas eu li o fim da história. Tudo bem, o Flamengo perdeu hoje também, eu acho, né? Perdeu, né? Fazer o quê? Mas a sua vida não precisa ser uma derrota, irmão. Pastor, é para todo mundo essa vitória. É para todo mundo, para todos os habitantes desse planeta. Para cada pessoa. Todos vão participar dessa vitória? Infelizmente não, irmãos. Pode ser que aqui nessa noite tenha pessoas que não desfrutarão dessa vida eterna. Pode ser que o seu colega e você mesmo não participará dessa vida eterna. Porque para você participar dessa vida, você tem que abrir mão da morte. Você tem que abrir mão de si mesmo. Você tem que entregar ao Salvador, a Cristo Jesus, o Senhor. Nessa noite, nós estamos em domingo de Páscoa. Mas para nós que somos discípulos, todo dia é domingo. Todo dia é domingo. Todo dia a gente pode fechar os olhos e não importa as circunstâncias aqui. Não importa. Porque a gente pode ouvir a voz dele aqui no nosso coração pela sua palavra dizendo: eu estou com você. Todos os dias. Foi o que Marta e Maria talvez não compreenderam quando Jesus disse: eu sou, disse Jesus para a irmã de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que creem em mim, ainda que estejam mortos, viverão. E todos aqueles que vivem e creem em mim, nunca jamais morrerão eternamente. E ele pergunta para Marta: você crê nisto? Marta diz: eu creio, Senhor, que nos últimos dias, no último dia o Senhor há de ressuscitar a todos. Ela não compreendeu, mas você compreende. Lázaro foi só um exemplo, mais tímido. Mas haverá um dia. Quem aqui já foi acordado de manhã? Muitas vezes, né, irmão? Haverá um dia que se você morrer, se nós morrermos, haverá um dia que vai acontecer com todo mundo ao mesmo tempo, com a humanidade inteira ao mesmo tempo. Deus vai chegar para nós e vai dizer: acordem. E ele não vai precisar falar duas vezes. Ele vai dizer: acordem. E no momento, no abrir e fechar de olhos, nosso corpo mortal se revestirá de imortalidade. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Para nós que cremos em Jesus, podemos cantar: eu posso crer no amanhã. Não é escuridão. Naquele dia, quando eu chegar lá, quando todos nós chegarmos lá e olhar para o rostinho da dona Sebastiana, seu Zé Meire, Rosilene Cabral, Robson Roberto, Fabiana Mesquita, Renato, Ivone, cada um de nós, a gente erguer a mão e dizer: valeu a pena. E depois de milhares e milhares de anos, nós juntos lá no céu a gente vai cantar novamente e dizer: valeu a pena. Por que você não quer entregar a sua vida hoje para Jesus?
Sua fé não nasceu numa lata de lixo. Sua esperança não nasceu no escritório de um teólogo. Sua fé nasceu no coração de um Deus que diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu estou aqui no começo, eu estou aqui no final. Eu vou te conduzir até o final. Eu vou te pegar pela mão. E você não se perder. Se você se perder, eu vou vir aqui te buscar. Ele fez isso na cruz. Vou te buscar. Põe a mão no seu coração. Enquanto os meninos vêm aqui para cá para a gente cantar Graça Maravilhosa. Essa noite, talvez Jesus, para você, foi um ente da religião. Ele entende de igreja. Ele não entende de negócios. Jesus entende de pregação, pastor, padre. Ele é um ente lá da religião. Não. Jesus não é um ente da religião. Ele é o seu Criador. Ele entende você, a sua vida. Muitas angústias que você passa pode ser resolvida com remédio, com amizades. Mas existe uma solidão na alma do ser humano que só é possível quando ele faz as pazes com o seu Deus. Talvez Deus te trouxe essa noite aqui para você fazer as pazes, para você dizer: sim, Senhor, eu quero que o Senhor nasça, cresça, exista na minha vida. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite é para você. O perdão de Deus hoje é para você. O amor de Deus, tudo que Ele fez, foi por você também, para te perdoar. A graça é o ponto de um encontro. Entrega hoje a sua vida a Jesus. Entrega seus cuidados a Jesus. Entrega seus fardos. Onde todo que chega cansado, tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte é a minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Vamos todos cantar? Vamos todos cantar essa canção? Graça simples assim, perdão se recebe, se aceitar, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, em Cristo pagou por mim. Vamos ficar de pé e cantar? Vamos ficar todos de pé? Aleluia! Segure na mão do seu irmão, vamos cantar junto. Dessa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça deixou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada
o Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Pecado não se explicar, pecado se pagar, e Cristo pagou por mim. Preciosa graça, simples assim, perdão se recebe, se aceita em mim. Pecado não se explicar, pecado se pagar, e Cristo pagou por mim. E Cristo pagou. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Nós vamos terminar nossa reunião de hoje. Mas hoje precisa e pode ser para muitos de nós, para todos nós, o domingo da ressurreição. Viva a sua vida cada dia das nossas vidas, que possamos viver cada dia das nossas vidas. O texto de 1 Coríntios capítulo 15 diz assim: portanto, meus amados irmãos, você possa trabalhar com ânimo, com disposição, sem medo de morrer. Porque se morrer, eu vou te ressuscitar no último dia. Sejamos abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é em vão. Nada pode parar a gente. E nós vamos terminar com um brado de vitória, cantando aleluia. Cristo vive está, a morte já perdeu e a vitória é de Jesus. Cantar com alegria, amém? Fala para o seu irmão, prepara para você dançar e pular. Fala para ele, prepara para dançar e pular, que é festa no céu. Aleluia! Uou! Uou já é guitarra, irmão. Uou! Deus abençoe a sua vida. Queremos jantar no final da reunião. Aleluia, Cristo vive está, a morte ele venceu e a vitória de Jesus. Somos livres porque Cristo vive está, vive está. É o Alfa e o Ômega, princípio e o fim. As cadeias foram rotas e a vitória de Jesus. Ele vive para sempre, vive está, vive está. Ele Aleluia, Cristo vive está, a morte ele venceu e a vitória lá na cruz. Somos livres porque Cristo vive está, vive está. É o Alfa e o Ômega, princípio e o fim. As cadeias foram rotas e a vitória de Jesus. Ele vive para sempre, vive está, vive está. É o Alfa e o Ômega, princípio e o fim. As cadeias foram rotas e a vitória de Jesus. Ele vive para sempre, vive está, vive está. Aleluia, Cristo vive está. Aleluia, Cristo vive está. Aleluia, Cristo vive está.
Vamos dar as mãos.